Olá pessoal, meu nome é Gleidson, eu estou aqui no laboratório de computação embarcada da Daruma e hoje eu estou aqui com a Bianca e nós vamos apresentar para vocês como fazer LTSP, ou seja, como botar via hardware, via rede, um terminal e carregar uma seção Windows. Durante algum tempo, algumas interações que a gente teve com o mercado, percebemos que o projeto para LTSP boot por rede em Linux já é bem difundido, mas a gente viu algumas demandas que aconteceram em ter a mesma estrutura de botar por rede a partir de servidores Windows. E hoje eu estou aqui com a Bianca, que pesquisou, investigou, montou todo o ambiente para apresentar para vocês como botar um terminal via LTSP, um terminal MT1000 via LTSP a partir de um servidor Windows, tá? Vamos lá, Bianca, vamos demonstrar como é que funciona? Então, só para a gente entender a arquitetura, o que a gente tem aqui? A gente tem um servidor Microsoft aqui, tá? Então aqui está instalado o Windows Server neste terminal aqui. Então aqui eu tenho um servidor e aqui eu estou com o Windows Server instalado, tá? Então este é o nosso ambiente de servidor. É aqui que tem todo o software, todos os sistemas que os usuários irão acessar para consumi-los. Já ao lado eu tenho como terminal do cliente o MT1000, que é esse nosso terminalzinho aqui da Daruma, que neste caso ele vai botar via rede. E por isso ele não tem nem HD e nem DOM, ou seja, ele não tem disco, não tem um sistema operacional instalado nele. Ele vai carregar o sistema a partir da rede. E mais ao lado aqui, nesse notebook, a gente vai mostrar para vocês, vai só dar um overview de como montar a imagem para botar no servidor Microsoft. Então a gente vai dar só uma repassada. Então a Bianca vai mostrar para a gente agora como que eu monto uma imagem com um sistema operacional magrinho para subir via rede no MT1000 e botar. Este projeto chama-se ThinkStation, que é um projeto em Linux que a partir de um site você consegue montar um Linux pequenininho com alguns clientes magrinhos de RDP, ICA e conectar-se a um servidor. Então, a Bianca vai nos mostrar agora, por favor, Bianca, a ideia de como montar essa imagem. Então ela entrou aqui num site, né, Bianca? Entrei no site do ThinkStation mesmo, lá eles proporcionam fazer a imagem. Aqui você pode selecionar exatamente aquilo que você precisa, de acordo com os módulos necessários pelo MT1000 e as suas aplicações. Tá, então nesse caso aqui, só para que eles entendam, eu tenho um site, eu entrei nesse site, tenho a guia Sistema, Rede, Modem, USB, ou seja, eu tenho vários dispositivos que eu vou setar qual ele vai gerar a imagem para botar no terminal, é isso? Exatamente. Você vai selecionando aquilo que você precisa e ele vai gerar uma imagem de acordo com isso que você selecionou e o que você necessita. Ah, que bacana. Então vamos a um exemplo? Clica aqui no Network, aqui, ó, na rede, e vamos lá. A rede do nosso terminal é a Ethernet aqui, e aí eu vou selecionar só o módulo de rede, o driver, só do MT1000. E de selecionar as outras. Exato. E aí tiro os demais, deixo só do MT1000. Bacana. E aqui então eu vou fazendo esse trabalho em cada um, no som, no áudio, em cada um dos módulos. Bianca, e o usuário? Como é que ele faz para ter essa informação? A Daruma tem um documento, algo que indique quais os módulos ele deve setar na hora de compilar a imagem? Tem um documento que vai mostrar exatamente qual campo você vai ter que abrir e habilitar ou desabilitar de acordo com a necessidade. Perfeito. Então ele vai pegar um documento, vai baixar, vai abrir o site, com o MT1000 na mão e vai montando a imagem, é isso? Exatamente. Ele vai seguir todo um passo a passo que vai estar explicadinho certinho o que ele tem que ter ou não tem que ter. Bacana. Uma vez então que ele selecionou aqui o hardware, ele vai lá, coloca os aplicativos que ele precisa, define a imagem de fundo, define a imagem de boot. Feito isso, qual é o próximo passo, Bianca? É só gerar um arquivo que você vai setar todas as configurações de, por exemplo, qual interface vai subir, as configurações do servidor, qual servidor vai ser utilizado. Perfeito. Então, a partir daqui, ele selecionou o que ele precisa, lendo o documento da Daruma, clicou no botãozinho Build, aí está montando a imagem para ele, vai gerar um arquivinho aqui, que é a imagem, e com esse arquivo ele faz o quê? Ele coloca no pendrive, e qual é o próximo passo dele, Bianca? Depois que ele gerou essas imagens, ele vai colocar no servidor. Tá, então como é que faz? Aqui então eu tenho um servidor.
E aqui no servidor, o Windows Server que eu estou aqui instalado, o que eu tenho que fazer? Você tem que configurar o DHCP, apontar para ele qual que é a faixa de IP que você vai levar para o seu terminal, qual IP ele pode pegar, e mostrar para ele o IP do servidor que ele vai buscar e a imagem que ele tem que subir. E também tem que configurar o TFTP, apontando para ele qual vai ser o lugar em que está a imagem que ele tem que subir quando ele debut pela rede. Entendi. Então ele vai pegar a imagem que ele fez lá, via site, copia o arquivinho, coloca no servidor. Aí, o que ele vai fazer? Ele vai no DHCP, que é aquele serviço que fornece IP para os terminais, é isso? Exatamente. Legal. Aí ele vem no DHCP e ele vai colocar duas configurações que o documento, o STK da Daruma, o Statkit da Daruma, também ensina. Exatamente. Ele vai ensinar qual porta você tem que configurar, no caso a 66 com o IP do servidor e a 67 com a imagem que ele vai ter que buscar. Então um eu falo quem é o servidor. Sim. E o outro eu falo que imagem ele qual vai carregar. Imagem? Legal, bacana. E aqui então, no TFTP, eu vou deixar uma pasta disponível na rede para que o terminal, no processo de boot, pegue essa imagem que eu apontei aqui e comece a carregar. Esse processo? Exatamente. Ele vai ver qual entendi. que ele tem que pegar e depois ele vai procurar. Bacana. Então o servidor aqui está montadinho, com a imagem que eu montei em 5 minutos. A gente montou em 5 minutos. E agora a gente vai fazer o quê? Vamos ligar o terminal que não tem disco, ele não tem HD, não tem DOM. Ele não tem disco nenhum, Bianca? Nenhum. Não tem nenhum sistema operacional instalado aqui? Nenhum. Nada? Nada. E como é que ele vai usar um sistema operacional se não tem? Vai pegar do servidor dando boot pela rede. Legal. Vou mostrar então para o usuário como fazer isso no MT1000? Vamos. Então aqui, ó, eu vou propositalmente desligar o equipamento. Então, desliguei ele aqui. E aí, o que eu tenho que fazer, Bianca? Eu tenho que ligar o equipamento, entrar no setup. Como que entra no setup? Apertando o Del, na hora que aparece o logo da Daruma, você fica apertando o Del. Aperta Del uma vez aí, apareceu, legal. Aí ele vai entrar no setup da máquina. E aqui eu vou definir que a máquina vai iniciar o processo de boot via PXE, ou seja, a partir da placa de rede, é isso? Exatamente. Legal. Como é que eu faço isso no MT1000? Você só vai vir aqui, no caso ele já está configurado, mas apertando menos e mais, você vai selecionando qual é a prioridade. No caso, eu quero que a prioridade seja boot por PXE. Então, eu vou selecionar ele e vai estar só com PXE. Legal. Então, eu venho na guia boot aqui e coloco como boot prioritário, ou seja, o primeiro PXE boot. Legal. Exatamente. E o próximo passo? Só sair e salvar. Sair e salvar. Legal. Y para salvar. E aí, o servidor está aqui esperando, provendo a imagem para o terminal carregar. É isso? Exatamente. Legal. Então, ele vai ligar aqui e via rede, ele vai carregar a imagem que está no servidor. Que bacana. Vamos ver, então, como é que vai ser isso, Bianca? Então ele foi lá... Ó, já pegou IP e já subiu a imagem. Legal. O DHCP aqui, então, configurado, já identificou o IP para ele e começou a carregar a imagem que a gente fez lá no site. Exatamente. Perfeito. Que bacana, que fantástico. Aqui, ó. E ele vai começar, então, a carregar. Então aqui, pessoal, é a interface do Linux que está carregando, montando os módulos que a gente, no site, naquela interface simples web, a gente configurou, gerou um arquivinho e colocou no servidor. Então aqui ele está carregando no MT1000 que não tem disco. Ou seja, a partir de um servidor Microsoft, eu consigo então carregar a imagem via rede e consumi-la. Então você não precisa mais ter um sistema operacional no Team Client para poder rodar as suas aplicações, para poder fazer uma conexão RDP. Bom, aí uma vez então ele subiu a imagem. Então eu tenho um sistema operacional no MT1000, mesmo não tendo disco. Exatamente. Via rede. Via rede. Fantástico. E agora, eu por exemplo, Bianca, quero vir aqui no servidor e abrir uma sessão de trabalho do Windows para trabalhar. Como é que eu faço isso? Então, quando eu gerei a imagem aqui, eu selecionei para ele vir com esse íconezinho aqui que vai fazer a conexão para mim. Então, que é o cliente do protocolo RDP. Exatamente. Legal. Aí aqui eu vou mostrar para ele qual que é o servidor, no caso eu coloco o IP daquele servidor. Perfeito. O IP deste servidor. Ela está Exatamente. configurando. E aqui eu só colocar "-E" para poder abrir a tela inteira. Tá, então você colocou aqui no terminal o IP deste servidor e vai conectar-se via esse RDP para abrir uma sessãozinha de trabalho. Exatamente. Tá, legal. Aqui, Vamos ver como que é isso. Olha que bacana. Então aqui você já tem uma sessão de trabalho. Já. Então aqui se você colocar um usuário e uma senha que previamente você já configurou aqui, ele já tem um terminal de trabalho Windows? Já, e Vamos ver sem isso? sistema nenhum no terminal. Que bacana, Bianca.
Ela está colocando usuário e senha. Vai logar lá. Pronto. Eu tenho então, a partir de um terminal MT1000 da Aruma, este aqui, um sistema sem disco, sendo carregado um sistema operacional via rede, e após carregado o sistema, eu conecto em um servidor, ganho uma sessão de trabalho e começo a trabalhar. Ou seja, você tem toda a tua infraestrutura de acesso via LTSP em servidor Windows, carregando a sessão Remote Desktop e trabalhando. Então esse vídeo que a gente apresenta aqui é basicamente para mostrar a vocês como fazer LTSP a partir de servidores Microsoft com MT1000 da Aruma. É isso, Bianca? É isso. Fechado, pessoal. Muito obrigado e até a próxima.